Casulo Comunicação Podcast aqui pra você com a doutora Gabi, pediatra, direto de Juazeiro do Norte. Gente, ela veio aqui especialmente para falar comigo e com você. Né, doutora Gabi, seja bem-vinda. Exatamente. Pediatra, mas antes disso, mãe do Joaquim, que eu acho que essa é a missão mais importante que Deus me confiou. Com certeza. E para você ainda saber, Joaquim tá aqui com a gente. Se você ouvir aí uma conversinha de criança aí no fundo, é ele aqui com a gente nesse momento família, né? Porque nós vamos trazer aqui um assunto muito importante. Qual é a importância da mãe na construção da criança, da empatia desse ser como um indivíduo? Nós vamos trazer toda essa essência da doutora Gabi, que ela traz no Instagram dela. Você que não conhece, nós vamos deixar aí aqui o link para você acessar esse Instagram, ver essa essência maravilhosa que essa pediatra, uma profissional renomada lá em Juazeiro do Norte e mãe do Joaquim, traz para nós como uma concepção linda, linda. E hoje nós vamos ficar encantados aqui com ela, né? Espero conseguir encantá-los. Tenho certeza que sim. E nós vamos começar lá falando sobre ser mãe e pediatra. Uma escolha feliz. Por quê, doutora? A pediatria, ela entrou na minha vida como um dom, realmente. Eu não me achava em nenhuma área da medicina. E surgiu eu conto até essa história no Instagram, surgiu uma oportunidade de uma monitoria. E eu fui interessada na bolsa da monitoria. A monitoria era de pediatria. E a partir do momento que eu comecei a monitoria, que eu comecei a aprender e a entender como formar um ser transformador para uma sociedade, eu comecei a enxergar que aquilo ali era o mais valioso que eu podia deixar. Então, a pediatria foi me encantando, e eu fui me descobrindo também, e aí nasceu a Gabriela Pediatra, de 10 anos de estudo, muitos cursos, mais de 20 cursos, educadora parental, consultoria do sono, consultora de amamentação. Então tudo isso eu fui fazendo para cada vez tentar complementar mais o que eu sentia que era um dom materno. Até que chegou a minha vez. E quando chegou a minha vez, eu me permiti muito respeitar o que era teoria e o que era prática. Então eu me permiti muito não saber das coisas, me descobrir o Joaquim, a melhor forma para o Joaquim. E aí eu comecei a entender como o maternário é transformador. Tem um versículo bíblico de Timóteo que fala que a maternidade salva a mulher. E realmente você se descobre em muitos aspectos se você se permite viver esse elo e criar esse elo de criar uma outra pessoa em todas as suas dimensões. É uma doação tão intensa, né, de uma proporção tão grande, tão tamanha, que realmente quem não é mãe, todo mundo fala, e é uma realidade, né, não consegue ter essa dimensão, a não ser quando ela vivencia, né? Ela pode ter até uma ideia, né, do que é, mas ter essa dimensão da maternidade no seu todo, né, na sua concepção, na sua transformação geradora em nós, é só sendo, né, realmente para viver tudo isso. E a doutora Gabi traz assim no seu Instagram uma essência muito linda de ser vista, de ser acompanhada, né, nesse processo da maternidade. E eu vou trazer aqui algumas falas dela, alguns conceitos em que ela traz, para a gente conversar um pouquinho. Então nós vamos usar um pouquinho dessa educadora parental, né, aqui com a gente, e beber dessa fonte. Uma fala muito importante, né, que a gente vê lá no Instagram da doutora é: curar-se é essencial na criação de filhos saudáveis. Exatamente. Eu vou de novo apelar para a Bíblia, mas usando ela como uma sabedoria milenar mesmo. E Mateus fala que você não amar ao próximo como a si mesmo. Como você se ama? Como a mãe se ama? Através de que você se ama. Porque eu vejo mães com medo, com culpa, com pavor da maternidade. Você vai ser mãe de novo? Deus me livre! Com pavor da maternidade.
como elas estão se curando das dores que o processo do maternato traz, das incapacidades que a gente se enxerga quando mãe. Então, eu acho que isso aí transcende um pouquinho aquela questão do acolher seu filho. Você nunca será capaz de acolher o seu filho se você não for capaz de se acolher. Quando você erra, quando, sei lá, um copo cai no chão, o que você pensa? Eu sou uma burra, eu mereço. É assim que você vai pensar. Quando ele tirar uma nota baixa, ele vai pensar, eu mereço. E não, eu gostaria que meu filho pensasse, eu posso mais. E para que isso aconteça, eu preciso transformar. Eu preciso em mim transformá-lo, eu posso mais. Eu sei que o copo caiu e foi sem querer. Eu vou limpar e vai ficar tudo bem. Só que parece que a gente perdeu a capacidade de se amar. Sim. Então, e como vai lidar com as situações de erro, né? Porque são comuns, todos nós, né, passamos por isso. Exatamente. E aí, aconteceu uma situação de erro, a gente está ensinando a criança ali nesse processo como ela vai lidar. Exatamente. Exatamente. Então, assim, entender que você precisa se olhar, você precisa se curar, se entender, se amar, se conhecer. Como é que eu sei, por exemplo, que a minha raiva está chegando? Como é que eu vou ensinar meu filho a lidar com a raiva dele? Se eu não conheço raiva. Se esse sentimento foi poldado de mim. Porque raiva não. Raiva é feio. Por que você está com raiva? Raiva é feio. Se esse sentimento foi retirado, foi me poldado. Eu não sei lidar com ele a hora que ele chega. Eu não sei lidar. Eu perco meu controle. Como é que eu vou ensinar ele a lidar com a raiva? Então, o olhar para dentro, o se curar, é o mais importante do processo maternal. Inclusive, quando a gente fala de disciplina positiva, pouquíssimo a gente fala sobre crianças. Muitíssimo a gente fala sobre pais. Terapia, né, infantil, muitíssimo para um pai e uma mãe do que para uma criança. Né? Exatamente. Então, a gente fala também muito sobre isso com relação, né, a curar-se. Porque quando nós somos curados, automaticamente a gente consegue criar um ambiente mais leve, um ambiente mais seguro, mais saudável, né? Que sabe lidar com as situações, com as divergências da vida. Exatamente. Dentro dessa questão do seguro, muitas vezes é difícil a gente entender o que é um ambiente seguro para a criança. Seguro para a criança é aquele ambiente que não tem ninguém ali que vai explodir a qualquer momento. Por um copo que cai no chão. Entendeu? Então, seguro para a criança, para que ela possa se desenvolver, não ter um ambiente onde, quando ela chega perto da escada, todo mundo grita. Quando ela põe a mão na faca, todo mundo, eita, solta. Entendeu? Isso mostra para ela insegurança. O que é que eu posso fazer aqui? Porque não, você pode tudo. Essa coisa é sua oportunidade. Eu para te ajudar. Para te permitir, para te mostrar o caminho, mas não para te limitar. Então, assim, esses medos precisam ser curados mais gente, para que a gente não passe eles para frente. E às vezes, quando a gente fala disso, a gente acaba gerando no espectador ou no ouvinte uma questão de ai, mas que besteira. Ai, mas, gente, isso aqui é neurociência. Se não é besteira. Primeiro. E segundo, a gente foi criado, eu digo, vou fazer 40 anos, pertinho dos 40, a gente foi criado numa época em que ainda tinha muito da pedagogia nebulosa, da forma de ensinar um pouco mais nebuloso, onde tudo isso era considerado besteira, mimo, e o importante era ser rígido, o importante... Isso vem... Que a palavra do adulto fosse a única. Exatamente. Isso vem, que a criança não sabia, ela não sabe das coisas, eu tenho que ensinar. Que tal se a gente fizer um relacionamento de dupla? Onde ela te ensina um pouquinho, você ensina um pouquinho pra ela. Com certeza. Um relacionamento onde ela se sente parte também, e não só passiva. Porque esse relacionamento de passividade é o relacionamento onde você só pode. E uma hora ou outra, essa criança vai estourar. Porque ninguém suporta ser só apontado. Não.
Fica um ambiente insuportável, né? Para a criança. Para nós adultos, a gente não gosta desse ambiente extremamente restritivo, que não deixa eu ser quem eu sou, não deixa eu me expressar, né? Não valoriza as minhas qualidades, não sabe lidar com os meus defeitos, a gente precisa ser compreendida a todo momento. A mesma coisa é a criança. E uma frase que a gente que foi criada na pedagogia nebulosa ouviu muito é: você não está fazendo mais que a sua obrigação. Então, assim, você não tem qualidades. Todas as suas qualidades são obrigações. Uma coisa que a gente percebe muito, doutor, é que muitos pais, nessa concepção, tentando, né, trazer essa concepção, essa nova concepção de educação, se perdem, né? Acabam não dando os nãos que precisam, os sims que precisam no momento certo. A gente vê muito essa condição, né? E isso que eu acho que as pessoas um pouco têm algum preconceito, né, com relação a essa nova forma de educar. Né, por não conhecer e talvez não saber lidar da maneira correta, né, com aquilo que a gente sabe como verdade hoje na educação de uma criança. Né? Nisso aí eu falo muito a respeito da teoria do pêndulo, né? Que quando a gente está com o pêndulo muito esticado para um lado, que era o não, nada pode, não. Quando a gente solta esse pêndulo e ele vai para o outro, a gente tende a ser sim, tudo pode. Entendeu? Mas o que a gente busca é o equilíbrio. Então, a parentalidade distraída, que a gente chama, ou a parentalidade permissiva, também não é positivo. As crianças precisam de limites. Só que esses limites não precisam existir para tudo. Por exemplo, qual é o limite do meu filho? Eu não bato em você, você não bate em mim. Aqui na casa do Joaquim, ninguém se agride. Então, eu não bato em você, você não bate em mim. Esse é o limite. É dessa forma que eu expresso o limite. Eu não expresso da maneira. Olha, presta atenção, eu tô falando a mesma coisa. Não bata em mim. Porque se você bater em mim, eu bato em você. Tô falando a mesma coisa. Eu estou dando o mesmo limite, mas olha de uma maneira de comunicar a outra. Aqui na sua casa, meu filho, só tem amor. Então, eu não bato em você, você não bate em mim. Eu lhe respeito, você respeita. Eu estou comunicando a mesma coisa. Com certeza. Entendeu? Só que eu tomei a decisão consciente de comunicar isso de forma diferente. Assim como eu posso fazer um limite em relação à escada, por exemplo. Filho, sempre que você for subir a escada, pede a minha ajuda. E se você não pedir, eu vou ter que te ajudar de toda forma que você ainda não está pronto. Eu não transfiro a responsabilidade sobre se cuidar, porque a responsabilidade não é dele. Se você for, você vai cair. A responsabilidade sobre cair é dele. É de uma pessoa dele. Não, porque ele ainda não tem noção ainda. Você vai ensinando essa noção aos poucos. Não pega a faca porque você se corta. É responsabilidade dele, não só. Não é responsabilidade. Então o que eu posso fazer? Filho, não pega na frente da faca, vou pegar aqui atrás do jeito que a mãe faz. Você quer cortar alguma coisa? Pega esse macarrão, vamos cortar o macarrão. Então eu escolho os objetos que eu vou usar, escolho a forma que eu vou usar. Eu estou dando limites. Eu estou fazendo limites, mas eu não estou dizendo de cara. Entendeu? Então assim, existem os limites? Existem. Mas eu permito que a minha cabeça flexibilize, trabalhe um pouquinho para que eu consiga achar uma maneira de encaixar aquilo ali. Isso dá trabalho. Sair da caixinha do trabalho. É mais fácil mandar, né? Exatamente. O não é mais fácil. É o caminho fácil. É o caminho fácil. Você flexibilizar qual alimento que eu consigo, que ele corte com a faca, que vai dar certo. Então, você pensar em tudo isso, mas e você olha para casa? E você? Não, tem que ter essas ideias. Como ele vai conseguir fazer a coisa? Com certeza. Uma outra
fala, que a gente vê, muito precisa, né, que você traz, doutora, no Instagram, é com relação ao cuidar e rotular seu filho como difícil. Pode ser que ele esteja sentindo algumas emoções, alguns sentimentos que ele não conhece, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa concepção. É justamente aquela história da raiva que a gente estava falando há pouco. Às vezes a gente estabelece uma certa dificuldade em falar sobre sentimentos com nossos filhos ou em dividir sentimentos como bons e ruins. Por exemplo, alegria, ok, que legal uma criança. Tristeza não. Tristeza não pode sentir. Raiva não. Medo? Por quê? Por que você tá com medo? Não tem nada que te dê medo aqui. E assim, o que eu trago você não trata um adulto dessa forma. Um adulto chega e diz pra você, eu tô com medo, você não diz pra ele, deixa de bobagem, medo de quê? Entendeu? Então assim, o desrespeito e a adultização faz com que a gente desvalorize os sentimentos da criança, ou pense que eles nem existem. Então às vezes a criança está ali com dificuldade de lidar com aquela raiva, precisando de ajuda para lidar com aquela raiva, e o que é que você faz? Pois então agora você está de castigo, pois então agora você se afasta de mim, porque você ou deixa de bobeira. Exatamente. E não dá valor mesmo àquele sentimento que a criança tá. No lugar de trabalhar esse filho, eu sei que você tá com raiva. Mas olha, quando a gente tá com raiva, a gente tem algumas opções. A gente pode sair de perto do local. Como é que começa quando você tá com raiva? O que é que você sente? É um coraçãozinho acelerando? O rostinho ficando vermelho? Quando você sentir isso, é melhor você sair, filho. Porque quando a gente sente isso, a gente vai fazer coisas que não são legais. Nem para os outros, nem pra gente. Então vamos sair de perto, vamos se acalmar. Como é que eu me acalmo? Isso é uma coisa muito engraçada. Eu me acalmo cantando. E nesses dias eu peguei o meu filho fazendo a mesma coisa. Ele saiu de perto da situação e começou borboletinha, tá? Só que um áudio no desses dois do WhatsApp. Muito rápido, cantando, muito rápido. Porque a raiva realmente é um sentimento de mover, né? Não existe essa história de estar com raiva com tata 10 segundos. Não, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa mover. Então, assim, o que é que eu posso ensinar? Se afasta, se dá esse tempo, se respeita. Outra coisa também, não chora, engole o choro. Chorar não resolve nada. Essas frases são típicas. Gente, vamos lá. Você já deu uma chorada boa, assim, e não resolveu nada. Emocionalmente, você não se sentiu bem, você não se sentiu mais aliviado. Muito mais aliviado, parece que tirou, né, o peso que estava sentindo naquele momento. Exatamente. Então, assim, reprimir choro não é o caminho. O caminho é acolher o choro. E tem uma outra situação aí, né? E a gente ainda chora sabendo comunicar o que a gente está sentindo. Exatamente. A criança chora e ela ainda não sabe comunicar o que está sentindo. Exatamente. A gente chora porque às vezes a gente não consegue achar a forma de comunicar, aquela maneira que não vai machucar ninguém, que vai todo mundo entender. Imagina na cabeça de uma criança que ela não sabe o nome do que ela sente, ela não consegue nem te explicar. Então, assim, é uma falta de carinho você afastar essa criança no momento que ela está passando por uma tempestade emocional. Aquela criança precisa ser ouvida. Ouvida porque ela não sabe falar. Então ela precisa ser primeiro acolhida, filha, tá tudo bem. Chorar, eu sei que você precisa chorar agora. Você quer um abraço? Eu posso te ajudar? Vamos sair daqui, esse ambiente não tá legal pra gente. Vamos se afastar um pouquinho? Vamos ficar só nós dois? E assim, você tem que se disponibilizar a isso. Se disponibilizar, conhecer o seu filho, porque aquele momento de dificuldade também é ele. Ele não é só um menino que sabe lidar sozinho. Não. Aquilo ali é ele. E você precisa se disponibilizar, conhecer também é ele. Eu costumo até dizer, não é aquele troféuzinho que eu caminho melhor, sou não pai, é o da sou foto, mãe. Não é o da foto do Instagram. Aquele ali também é ele. E às vezes é muito fácil a gente, não, aquela criança eu não quero, essa criança eu quero. A gente não tem essa opção. Quem casou comigo, casou
sabendo dos meus defeitos e das minhas qualidades. Tem que saber lidar. Então, do meu filho, eu preciso saber que tem defeitos e qualidades. Então, tempestades emocionais são normais. E essa criança, no momento, ela não está precisando aprender. Faça assim, faça assado. Não, eu não preciso aprender. Aquele cérebro não está nem disponível para captar o que você está falando. Então, aquelas palavras vão ficar soltas. E não vão servir para ninguém. Talvez para os adultos que estejam perto, porque fica bonito, né? A gente está ensinando naquele momento ali. Talvez para os adultos que estejam perto, mas para aquela criança não serve. Vou entrar agora num assunto polêmico. Eu tenho certeza que você de casa deve estar pensando agora. Ah, tá bom, doutora. E meu filho numa birra, numa situação de birra, o que eu faço? Como que eu ajo? Se for, primeiro, você é o adulto da relação, então lembra que você escolhe o campo da batalha. Você tem algumas opções antes da birra em si. Coisas que sempre dão birras, por exemplo, meninas, é muito comum terem birras com o que querem vestir. Então, tá nessa fase, já estabelece ali 3, 4 opções. Quer o vestido da princesa, quer a sainha de bolinha, ou quer a de borboleta. Escolhe aqui. Se vai pra praia, não bota a bota, entendeu? Na opção ali. E assim, nessa questão também, em último caso, respeite a decisão do seu filho. Deixa ele passar aquele calor, deixa ele cair inadequado na visão dos outros, porque assim, ele já vai ter que se podar muito para entrar na sociedade. E se for menina, muito. Para entrar nos padrões e tudo. Então assim, em último caso, respeite a decisão do seu filho. Outra questão. Você não precisa dizer não para ele na casa dos avós, por exemplo, onde vai estar todo mundo ali para ir contra você. Com certeza, te testando ali na qualidade de mãe e pai. Vamos ver se é uma mãe boa, vamos ver se é um pai que vale a pena ali investir. Né? Exatamente. Então assim, escolha o seu ambiente. Você não precisa comprar a briga no meio de um shopping lotado. Uma criança que está tendo um hiperestímulo ali de luz, de tudo piscando, de muita gente falando, isso tudo é um hiperestímulo cerebral. Ela está pronta para uma crise. Ela está pronta para uma crise de birra ali. Aí eu vou e digo não, pronto, acabou. Já arrumei um embate ali que eu vou ter que resolver o problema na frente de um monte de gente me olhando e me avaliando naquela situação. Exatamente. Aí, por qualquer motivo, pulei um cochilo, pulei um almoço. A vida é a vida. E ela acontece no seu próprio fluxo. Aí no dia que eu pulei o almoço, no dia que ele não comeu bem, ou não comeu o que ele é habituado, eu vou dizer não. Ele já tá com fome, tá sujo. Imagina ele estar com fome e alguém ainda vir te testar. Já saiu fora da rotina, porque a rotina é uma situação inerte à criança, inerente, né? Precisa. Então assim, já pulou um cochilo, ele já tá ali com privação de sono, ainda vai acontecer alguma coisa fora do que ele gostaria. Então assim, tudo isso é você entender que você é o adulto da relação, que você escolhe o ambiente da batalha. Então você escolhe. Mas mesmo assim a birra aconteceu, doutora. Mesmo tudo isso, mesmo pensando em tudo isso, a birra aconteceu. Afaste seu filho daquele ambiente. Entendeu? Você não precisa educá-lo no momento. Então, acolha. Filho, vamos não, mãe. Vamos para outro lugar. Vamos para um lugar mais calmo, para a gente ter uma conversa. Ou então vamos para um lugar mais calmo para a gente tomar um sorvete, para a gente comer um iogurte, para a gente fazer alguma coisa junto. Desfocar daquela situação, né? Exatamente, para a gente fazer alguma coisa junto. E se você não é capaz de conduzir a birra, saia de cena e permita que a sua rede de apoio já isso acontece comigo algumas vezes. E assim, nesse momento eu chego pro meu filho e digo, eu não consigo. Entre em cena, por favor. Entendeu? Então assim, já aconteceu de eu estar sozinha com o Joaquim com 1 ano, 1 ano e meio, e eu dizer, filho, aqui tá os brinquedinhos, você está no ambiente seguro, eu preciso sair daqui, porque senão a mamãe vai te desrespeitar. A mamãe não tá. Já aconteceu inclusive por uma questão de trabalho, eu chegar em casa e dizer, filho, hoje aconteceu coisa muito ruim no trabalho da mamãe, e a mamãe tá muito chateada. Então, eu não vou conseguir brincar com você hoje, porque eu não vou estar
tá bem pra você. Eu vou precisar me afastar. Mas o papai vai fazer isso. Cadê? Então permita, divida. Não se cobre que seja sempre você a conseguir tudo. A disciplina positiva mostra muito pra gente a necessidade de uma rede de apoio de verdade. Que Efetivo. consiga agir nos momentos que você não consegue. Não dá pra você fazer disciplina positiva sozinho. Não dá. Você precisa escolher as pessoas que vão estar no seu corpo, que vão estar no seu ambiente. Você precisa compartilhar. Isso é parte do acolhimento. Nós somos seres sociais. Sim. Falar e ouvir sobre a educação é construtivo. E isso também me permite ser mais maleável, mais tranquilo na resolução dos problemas, dos conflitos, que é difícil, né? Porque eu não tenho que acertar o tempo todo. Eu não tenho que estar disponível o tempo todo, às vezes eu não estou. Lógico que a gente sabe que existe uma exigência muito grande ali com relação a crianças, que a gente supera muitas situações, né? Que eu não queria naquele momento, mas eu vou em amor, né, àquela criança. Mas nem sempre eu consigo dar esse sim. Né? E outra coisa, também uma coisa que é interessante a gente lembrar dentro disso é que a convivência com outros adultos, a convivência com outras crianças é enriquecedora para aquele ser humano que está sendo formado ali, entendeu? Então, assim, ele ter a oportunidade de poder se mostrar para outras pessoas, se conduzir com outras pessoas, é interessante. Então, se você tem ali uma parceria, uma rede de apoio que funciona, só soma. Com certeza, agrega muito de forma positiva aí de você lidar com a sua criança, né? E assim, e quando a gente fala sobre isso, talvez assim, alguém esteja aí ouvindo dizendo: ai, eu sou péssima, ai, eu faço tudo errado. Gente, antes de tudo, se acolhe. Lembre do começo da nossa conversa. Se acolhe nos seus erros, se acolhe nos seus acertos, se permita, porque é assim que você vai conseguir acolher o seu filho. Então, se você está se culpando, também não esqueça de pedir perdão e praticar generosidade no seu filho. E nós somos uma geração de mães que, graças a Deus, podemos pedir desculpa. Então, nós podemos pedir só perdão. Filho, desculpa, a mãe passou da conta aqui. Não precisava de isso. Eu não precisava ter te desrespeitado. Eu não queria ter feito isso, mas eu me descontrolei aqui. Isso acontece comigo e talvez um dia aconteça com você também. Com certeza. Ninguém está livre disso, dessa situação, né? Do estresse que a gente vive hoje em dia. Só que a gente aprendeu a jogar isso pra baixo da tapete. Ou culpabilizar, né? Eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito, gritei, me excedi, bati. Aí hoje eu vou passear no shopping. Hoje eu vou, tipo assim, como se nada tivesse acontecido. E pra criança isso é muito disruptivo. Quem é essa pessoa? Como eu tô segura com essa pessoa? Se ela uma hora é essa e outra hora é essa. Então, cria uma dubiedade muito grande dentro dessa cabecinha. E às vezes você pedir desculpa é justamente a ponte pra ele entender. E filhos são extremamente generosos com a gente. Eles nascem com uma quantidade de generosidade incrível. Eles sempre amam a gente, sempre perdoam a gente, independente do caminho que a gente esteja seguindo. Lembrando que em tudo isso nós estamos na construção do caráter da criança, né? Até os 6 anos de idade aí está sendo construído esse caráter. Quando eu peço desculpa, eu estou dando uma construção de caráter ali tão precisa nos dias, né, atuais, na vivência, na convivência humana, que eu estou ensinando para ele que ele pode errar, mas ele tem que se arrepender daquela situação, tem que procurar reparar, né, o que fez de uma forma positiva, olhando para dentro de si, vendo que aquela atitude não é legal, né? Hoje mesmo aconteceu uma coisa muito interessante. A gente estava na praia, Fortaleza, né? Aproveitando na praia, aí eu pedi um coco e o meu filho tentou acertar a bebida que ele estava bebendo um suquinho dentro do meu coco. E na hora você quer cola, filho? Também. E a gente vai ter a presença do Joaquim aqui agora. A gente tá só com a vozinha dele, agora é a presença física do Joaquim, do colinho da mãe, né? A gente quer colo, cara. Tu quer colo, cara?
Sua mamãe tá aqui com a Josi agora conversando. E com todo esse público olhando você. Aí ele tentou acertar. Aí eu falei, filho, não, algumas vezes, não faz isso. A mamãe tá bebendo coco, você tá bebendo suco de manga. Eu não quero suco de manga dentro do coco. Aí ele foi até que ele colocou. Inevitavelmente eu fiz uma cara assim de... Aí ele, eu tô triste. Ele olhou pra mim e falou, eu tô triste. Aí aquele coco não valia a tristeza dele. Aí na hora eu me senti muito culpada. Aí eu pensei, filho, a mamãe não quer que você esteja triste, a gente tá tendo um dia muito legal. E esse dia todo pra que você fique feliz. Desculpa, mamãe. A mamãe só não queria que entrasse sopa no corpo dela. Mas agora entrou. Olha como o gosto ficou bom. Aí eu dei pra ele não achou bem. Tomou o gosto todinho, gostou. Porque ele tava querendo meu suco de manga, né? Da mistura do amargo com coco. Ele gostou. E assim nós encerramos. Mas a gente ensinar pra criança sobre os sentimentos dela, por favor, não bate não. Tá? Obrigada. Ensinar sobre os sentimentos dela ajuda, eu te ajudo. Ensinar sobre os sentimentos dela ajuda ela a conseguir se manifestar. A dizer, tô triste. Eu fiz alguma coisa e tô triste. Eu vi que não foi legal. 1 ano e 8. E aí quando eu penso nisso, 1 ano e 8. E quando eu penso nisso, dá um pontinho de orgulho, assim. Eu acho que o caminho tá legal, tá conseguindo esse resultado bem especial pro Joaquim. Tu vai fazer 2? 2 é como? Lavar a mão, pois vai lavar a mão. Pode. E aí a gente fala, né? A gente vê essa fala no seu Instagram. A maior força do mundo é sim o amor que uma mãe sente. Com certeza. É um amor transformador, né? O que a gente estava falando no começo, né? Esse amor te transformou. Gente, eu tenho uma vaga lembrança de quem era a Gabriela, que não era mãe. Mas uma vaga lembrança mesmo, que é a Copa. Eu tenho uma vaga lembrança da Gabriela que não era mãe de Joaquim. Muito claro. Porque, assim, realmente é transformador. Eu tava até falando com meu marido esses dias que nem os sentimentos são iguais. Eu era uma pessoa que amava viajar. Eu sempre amei viajar, eu sempre amei passar tempo fora. Então, se eu pudesse, eu passava. Enfim, era a minha prioridade de vida. E desde que o Joaquim nasceu, isso mudou completamente. Porque quando falo em viajar, eu já fico pensando, peraí, eu tenho que organizar toda uma estratégia aqui. Porque não existe possibilidade de eu sem ele, entendeu? E com ele eu tenho que organizar toda uma estratégia aqui. Então, assim, o sentimento não é o mesmo. Eu ainda amo, mas o sentimento não é o mesmo. De liberdade, de agora eu posso fazer tudo, nada não é permitido, enfim. Aquele sentimento de viagem não existe mais. O sentimento mudou. Só o microfone. É igual a uma mentira. E aí a gente pode colocar assim, né, doutora? Que filho dá trabalho, mas um dia a gente vai perceber que é o trabalho que mais vale a pena, né? Que é o único trabalho que realmente vale a pena. É o único trabalho que realmente vale a pena. É o único trabalho. E assim, você vai aprender isso pela dor ou pela virtude. Pelo orgulho, pela felicidade. Mas um filho destruído é capaz de destruir. E eu vejo isso porque também trabalho com adolescentes que são adictos ou foram. E eu vejo como aquela família foi destruída por aquilo. Com certeza, uma ferida aberta. Então, assim, não estou dizendo que todo mundo que foi educado pela disciplina positiva não terá isso. Não. Mas assim, a gente sabe pela neurociência que isso impacta sim na sensação da criança, na capacidade, por exemplo, da criança de dizer não, obrigado, não quero. E se sentir ainda assim parte, incluído. Oi, cara. Então, assim, todo o processo da educação
ele deixa marcas em tudo. Desde da criança até... Tá bom. Desde a criança até o adulto. Então, assim, um dia a gente realmente vai perceber que eles eram o único trabalho que importava. Que o nosso trabalho, que a gente se aposentou, talvez não tenha impactado tanto. Que tudo que a gente fez, e no âmbito profissional, ou no âmbito, sei lá, de relações com amigos e esse tipo de coisa, talvez não impactasse tanto na nossa vida. Porque ajuda, claro. Como que eu posso ajudar? Não importasse tanto quanto estar presente, ser mãe, ser pai. E fazer essa ginástica mental de sair da caixinha. Porque às vezes a gente sai da caixinha pelo nosso chefe, às vezes a gente sai da caixinha pelo nosso Com marido, certeza. às vezes a gente sai da caixinha por aquele relacionamento com a amiga que não gosta do que eu gosto, e aí eu tenho que perguntar um pouquinho, e aí, que tal se a gente saísse da caixinha do nosso filho? Se a gente saísse daquilo que já foi construído pelo nosso filho. Isso é uma fala muito importante, né, pra gente, como família, como mãe, como pai. Pensar nesse relacionamento que eu estou em casa, com meu filho, com a minha criança. Às vezes um relacionamento desgastado, né, por conta da insistência dos nãos, né, e não tá tendo essa condução da educação de uma forma positiva. Então tudo isso a gente está vendo aqui com a doutora Gabi, a importância disso, e não só numa fala, numa prática, numa vivência de dia a dia, não só na clínica, né, na atuação clínica, como também no dia a dia da casa da doutora Gabi ali com o Joaquim, que está aqui, dando esse privilégio, né, da presença dele aqui na nossa telinha. Né, Joaquim? Telinha dele. E nunca ajude uma criança numa tarefa em que ela se sinta capaz em fazer. Isso é uma fala de Maria Montessori, né? E a doutora fala muito sobre isso também no seu Instagram. Exatamente. Quando você ajuda uma criança a fazer o que ela se sente capaz de fazer, você está na prática, na linguagem não verbal, que é a linguagem que eles dominam, dizendo a ele que ele não é capaz. Que você não acredita que ele é capaz. Existem formas de você ajudar ou manter a segurança no ambiente sem precisar exatamente ir lá e pegar e fazer. Entendeu? Então, assim, se eu vejo meu filho tentando vestir a roupa sozinho, eu não vou vestir a roupa. Eu tô ali. Então, ele se me deixou na blusa. Eu pergunto, você quer que eu te ajude com a tua mão? Com a mão. E ele segue. Agora com a outra, às vezes ele fala. Mas assim, se ele tá tentando fazer sozinho, e de novo neurociência, a gente vai construindo conexões neurais. E à medida que a gente constrói arcos de conexão, nosso cérebro entende que você não precisa mais de ajuda. Então, às vezes, a criança entendeu que ela não precisa mais de ajuda, mas eu continuo entendendo. Isso dá uma sensação de segurança tão grande na criança. Então quer dizer que eu não sou capaz de tomar meu banho? Então quer dizer que eu não sou capaz de vestir minha roupa? Eu não sou capaz de dormir sozinho, de me divertir sozinho? Então, talvez eu não seja tão assim. Então, não adianta dizer pro meu filho, você é incrível. Você é muito bom, você é muito legal, cara. Não adianta dizer nada disso. Na prática, na não verbal, eu digo, pô, faz por ele. Eu digo, não, peraí, você não consegue botar esse tempo. Você não consegue subir essa escada do escorregador. Entendeu? Então, assim, na prática, eu tô dizendo pra ele outra coisa. Eu posso só estar lá, ajudando, auxiliando, sem de fato estar me intervindo no processo ou fazendo o processo inteiro de uma maneira passiva. Ajuda em quê, filho? Abrir a capinha. Ajuda. A capinha. Isso é muito nítido, a gente tá vendo aqui. Tô te ajudando. Tô te ajudando.
Tirei toda a parte de cima. Cadê? É o cartão de estacionamento. Vamos embora aqui. Cadê? Na prática, gente, fala e acontece aqui. A situação mostrando que é possível isso. Você que está aí, né, olhando e vendo, pensando, tantas possibilidades aí de aprendizagem em casa que às vezes a gente deixa, né, de a criança aprender por essa insegurança nossa e não da criança. E no ambiente onde é mais seguro para ela, um ambiente onde ela se sente tão livre, que é a casa. E nesse ambiente ela estuda. Isso é extremamente negativo para a construção dela, para a construção como pessoa, inclusive para a segurança dela. E segurança no... Eu quero um adulto empoderado, eu quero um adulto que sabe resolver problemas, eu quero um adulto que sabe se manifestar, que sabe argumentar, que sabe ser protagonista, mas eu quero uma criança muda, eu quero uma criança passiva. Como é que essa conta fecha? Não fecha. Essa conta não fecha se for dessa forma. E isso é muito importante a gente pensar sobre, né? Todo pai, toda mãe, aquele que faz o papel do pai, aquele que está no papel da mãe, né? E pensar nessa construção da identidade da criança e quanto é importante a atuação nossa como responsáveis por ela, aquele que sabe o que está conduzindo ali, fazer de uma forma segura e que permita a criança se expressar. Né? Como a gente está vendo aqui o Joaquim se expressando e pedindo ajuda naquilo que ele quer ser ajudado, né? Que ele precisa. E aí a gente tem uma frase, né? São 3 frases. Se seu filho gostaria de ouvir hoje de você sobre perdão se lhe magoei, eu não sabia como agir. Se precisar de ajuda, estou aqui para você. E meu amor por você nunca mudará. Isso são 3 frases ímpar da vida de uma criança, né? E assim, como a gente falou da questão do perdão, de exercitar a gratidão, que eles nascem gratos. Se eu exercito isso, se eu ensino a ele que eu posso errar, você pode errar, se eu desço desse patamar de me colocar no lugar de potente, cuidador, que nunca erra, capaz, onisciente. Então, se eu desço desse patamar e me coloco na posição de vamos junto, então a gente é uma equipe. Eu consigo muito mais frutos bons para essa criança. Entendeu? Porque sentir-se parte integral de uma família traz um caminho neural de confiança, de segurança, de lugar para onde voltar, de senso de pertencimento, que é essencial para um adulto seguro. É essencial para eu saber o que fazer quando eu errar. Ou eu nunca vou errar. Não existe. Não existe. Ou vai se culpabilizar por aquilo que eu vi uma vida toda sendo feito comigo. Ou eu vou saber lidar com ele de uma forma saudável e segura. E você, doutora Gabi, como pediatra, leva toda essa consciência para as mães na clínica, né? Cuida das preciosidades, né, que as mães te trazem, que são seus filhos, e conduz todo esse processo da educação parental, né? Fala um pouquinho para as mães, dá esse recado para a mãe, você como pediatra hoje, não como mãe agora, mas como pediatra desses filhos maravilhosos. Gente, meu recado eu sei que vocês fazem o melhor que vocês podem. Isso nunca esteve em dúvida e nunca estará. A questão que a gente discute é se será que não existe um espacinho para a gente tentar, como pediatra, como educador parental. Peraí, meu filho. Não sei, você levou para lá. Vou reiniciar. Então, meu amor, você vai ficar com a tia Vivi. A mamãe vai gravar uma coisa, tá bom? Tá? Eu quero carregar esse celular. Eu sei que você quer carregar o celular. A tia Vivi vai conseguir te ajudar.
Se você precisar de ajuda, você pede a ela, tá bom? Ajuda. Desculpa. Me ajuda. Então, eu gravo só na minha parte? É porque dá pra fazer a fala e Então, eu sei que vocês fazem melhor que vocês podem. Isso não é uma questão de dúvida aqui. Mas o que a gente tenta trazer, a gente está criando uma geração que, cientificamente, pelo lado químico da coisa, viverá 100 anos, com qualidade de vida. E a gente é responsável por isso. Com suplementação, com exames, com alimentação. Então, tudo isso que a gente orienta na consulta trará para o seu filho longevidade. Só que a gente também está criando uma geração onde, hoje em dia, 93% dos adolescentes desejam fazer terapia. Muitos deles usam psicotrópicos. E a internação em adolescentes por motivos psiquiátricos cresceu assustadoramente nos últimos 5 anos, mais de 60%. Então, eu estou construindo o corpo, mas o que é que eu estou botando dentro dessa cabeça? Não vale a pena a química pela química, a ciência pela ciência. A gente tem que encher essas crianças de coisas de fato positivas, de memórias curativas, porque elas vão viver experiências negativas. Por exemplo, o que é que difere o paciente que eu dou um diagnóstico de câncer terminal, um que diz eu vou me curar e o outro que diz eu quero me matar hoje? É a caixa de memórias que tem dentro de cada criança. É isso que eu fiz. Então, se eu consigo criar memórias curativas, memórias positivas, memórias de pertencimento dentro dessa criança, desde pequena, a chance dela ser a pessoa que diz eu não consigo contar câncer, mas eu consigo colocar isso dentro da cabeça do meu filho. Ele é mais potente que tudo. a capacidade de acreditar em si. Então, assim, não adianta eu ir na química pela química. Eu preciso abordar esse ser humano. Eu não quero que ele dure 100 anos doente da cabeça, incapaz de se sentir potente, incapaz de se perdoar, e que ele se enchesse e que ele crie uma casca dura. Isso não é saudável. Isso não é saúde. Então, olhar para todos esses aspectos é essencial para que a gente, de fato, consiga uma abordagem verdadeira da criança. E uma construção por excelência, né? Que a gente fala, né? Um ser por completo. Corpo, mente saudável, né? Espiritual. A gente tem um ser multidimensional. E nós precisamos olhar nessa construção. E hoje é justamente isso que a gente veio falar. É sobre essa mãe, ser mãe, doutora, pediatra, né? Na construção desse ser como indivíduo, da criança como um indivíduo empático, né? Que olha o outro, que olha o mundo com empatia. Então tudo isso é uma fala assim, muito precisa, principalmente quando a gente fala da caixa de memória, né? Que eu estou, quanto adulto, oferecendo para aquela criança que hoje é minha pertença, né? Isso eu falo para mim, falo para você, para a gente pensar se aquela caixa de memória realmente está sendo de coisas eficientes e coesas e que vai trazer lá no futuro, na vida adulta, a condução de um adulto por excelência. Um dia perguntaram a Thomas Edison quem era ele. E ele respondeu: eu sou apenas o filho de uma grande mulher. E ele contou a história que um dia ele não sabia ainda ler e veio uma cartinha da escola dentro da bolsa dele. O professor disse: olha, estou botando aqui, traga a sua mãe. Ele chegou em casa e disse: mãe, na minha bolsa tem papel para assinar. A mãe chegou lá, abriu a bolsa, pegou o papel, abriu a cartinha e disse: filho, aqui tem escrito que você é muito bom para a escola. Que a escola não consegue te ensinar nada porque você é muito inteligente. E que agora você precisa ser educado em casa. E guardou. Essa mulher faleceu e Thomas Edison achou esse papel após o falecimento dela.
E ele abriu a cartinha e viu o que tinha escrito lá. Tinha escrito: seu filho é incapaz. Seu filho dá muito trabalho e a gente não consegue mais cuidar. Só que ele já tinha se tornado adolescente. Então não é sobre o que está escrito, é sobre como a gente vai ler. Porque a nossa palavra tem uma força muito grande para eles. Se eu digo que você consegue, ele acredita que de verdade. O que dizer, gente, depois disso? Nada, pensar, sabe? Trazer esse pensamento aí, como que eu estou, como que você está diante da educação do seu filho, da sua criança. E Casulo Comunicação é isso, é vida, é verdade, é experiência vivida. Então hoje eu agradeço imensamente pelas suas palavras, são palavras que a gente vê não só uma profissional capacitada, mas a gente vê uma pessoa muito bem elaborada e resolvida, né? E isso trazer para o pessoal que está aqui nos assistindo é só uma virtude muito grande, é um privilégio muito grande, né, doutora? E eu agradeço muito a tua presença aqui e tenho certeza que está contribuindo para muitas pessoas que estão ouvindo a gente hoje. Grata, viu? Eu também agradeço imensamente por poder me comunicar com vocês e por poder levar essa ideia. Mexer só um pouquinho, um grãozinho de areia, que seja, dentro da cabeça das mães, eu já acho que isso muda muito. Eu realmente acredito muito no que eu tô falando. Entendeu? Então, assim, eu acho que poder levar essa mensagem adiante, eu fico extremamente grata a você, a Casulo, por a gente estar caminhando e a gente estar conseguindo levar isso para frente e acabar com essa questão nebulosa de que as crianças precisam ser domadas. Não. Ninguém precisa ser domado. Ninguém precisa ser domado. Ninguém. Eles não são bichinhos para serem domesticados. Com certeza, seres pensantes, atuantes, e que é o que a gente quer, uma sociedade melhor. Fechamos aqui Casulo Comunicação com a doutora Gabi e o Joaquim hoje, essa voz que ficou aqui, a gente escutando, e é justamente isso que a gente quis trazer, esse clima de família, esse clima de verdade vivenciada, não de palavras simplesmente ditas, mas nós vimos na prática aqui, Joaquim, a mãe, essa comanda que a gente está dizendo aqui que é possível uma educação positiva. Obrigada, fique conosco no próximo podcast.